Olá pessoal, a gente começa agora com o nosso módulo de revisão sistemática. A gente precisa primeiro separar as duas coisas, revisão sistemática e meta-análise. Nem toda revisão sistemática ela precisa de uma meta-análise, nem toda revisão sistemática vai ter uma meta-análise. Mas quando a gente fala de meta-análise, a meta-análise ela não é um tipo de estudo, ela não é um delineamento de estudo, ela é um procedimento estatístico que é aplicado aqui nas revisões sistemáticas, né? Quando essas revisões elas têm algum dado. Mas tudo isso vai ser explicado ao longo dessas aulas. Esse é um dos módulos mais importantes, talvez, desse curso, porque as revisões sistemáticas elas são muito comuns no nosso meio. Na área da saúde, né, elas são extremamente comuns. Mas a gente vai ver que existem alguns pontos que são bem relevantes quando a gente precisa avaliar, precisa ler uma revisão sistemática, ou então, né, esse módulo também vai ajudar aquela pessoa que quer produzir uma revisão sistemática. Vocês também vão estar aptos a conduzir, né? Não sozinhos, a gente precisa também de alguns critérios para essa revisão sistemática. Então, começando aqui, né, uma revisão sistemática é um tipo de pesquisa secundária. Ela é secundária porque a fonte dos dados dela é uma fonte primária, que são outros artigos. Então, a gente vai pegar dados de outros artigos para fazer uma revisão sistemática, né? Esse é um ponto crucial, porque quando a gente pensa em uma revisão sistemática, sendo um estudo secundário, nós estamos sujeitos a todos os erros, todos os vieses dos outros estudos que vão entrar nessa revisão sistemática. Mas a revisão sistemática, ela tem como um dos objetivos reduzir esse viés, como a gente pode ver aqui. Então, o objetivo principal é minimizar o viés. Mesmo que eu tenha alguns estudos que vão ser incluídos nela com algum viés, né? Na verdade, todo estudo está sujeito a algum viés, mesmo que a gente não consiga controlar. Alguns tipos de viés a gente consegue controlar, mas né, a gente tenta minimizar. É impossível a gente zerar todos os viés aí, mas um dos objetivos é tentar minimizar isso daí. Então, é um tipo de pesquisa secundária, um estudo secundário, que identifica, seleciona, avalia e sintetiza todas as evidências relevantes, né? Então, só nessa definição do que é revisão sistemática, a gente entende que existem vários processos, né? Eu preciso selecionar os artigos, preciso ler esses artigos, avaliar cada um deles, sintetizar essa evidência, né? Não só em relação aí à parte escrita, mas também em relação aos dados que podem estar contidos nesses estudos primários, que vão ser a fonte, né, de dados dessa revisão sistemática. Sobre um tema bem definido, a gente vai ver que uma das partes iniciais é a seleção do tema, né? A seleção do tema ela tem também alguns parâmetros para ser realizado. Usando um método rigoroso, um método sistemático, explícito, tudo que vai ser feito na revisão sistemática precisa, né, deve ser reportado, deve ser relatado. Eu costumo perguntar sempre, né, se você fez de forma correta, por que você não vai colocar? Por que você não vai descrever como você fez? E a gente vai ver que em muitas revisões isso não é feito, né? Não é um processo totalmente explícito, o que já deixa ali certa desconfiança em relação à maioria das revisões sistemáticas. E principalmente um método replicável. Se eu quiser fazer uma busca de uma outra revisão sistemática, eu tenho que achar ou os mesmos
números, né, de artigos, mesmo número de artigos, ou então números semelhantes. O que vai diferenciar são ali os novos artigos publicados, a depender também da data dessa revisão, né, que eu tô avaliando. Então, é um método que precisa ser replicável. Eu preciso conseguir replicar ele de qualquer forma, né? Se eu quiser fazer o mesmo processo de uma revisão sistemática, eu tenho que achar resultados muito semelhantes. Por isso que esse processo ele é um processo mais demorado. Revisão sistemática, algumas demoram meses, 12 a 18 meses aí, em média, para uma revisão sistemática boa ser realizada. Claro que a gente consegue fazer uma revisão sistemática em menos tempo, né? Depende ali muito do nosso tema, né? Dos nossos objetivos ao realizar essa revisão. E o tema ele é baseado em uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta eu vou ensinar vocês como trabalhar em cima dessa pergunta, como fazer essa pergunta da forma correta. A gente vai ver que é, essa pergunta ela é o ponto de partida. Sem ela, a gente não consegue dar um segmento ali para a revisão sistemática. E o objetivo, como eu já falei um pouquinho, é minimizar o viés. Eu tenho vários estudos, com vários estudos diferentes, tendo riscos de viés diferentes. Então eu preciso minimizar isso. A revisão sistemática ela trabalha para tentar minimizar esses vieses. E fornecer um resultado confiável da evidência disponível. Quando eu falo de evidência disponível, muita gente entende só aqueles artigos que estão publicados. Ah, mas Bruno, como que eu vou ter uma evidência disponível se o artigo não está publicado? A gente vai ver também algumas formas de conseguir esses dados, de obter aí esses dados, que são importantes, que são essenciais, que também servem para minimizar viés. Quando eu falar, né, da busca desses artigos, eu vou falar também, né, dessas evidências disponíveis. E, além disso, um dos objetivos é identificar as lacunas no conhecimento. A gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo, nós temos ali vários pontos em que a pesquisa clínica, principalmente, ela é falha. Nem todas as decisões elas são baseadas em evidências muito boas, mas a gente precisa se basear na melhor evidência disponível. E as melhores evidências que a gente tem, geralmente, são de revisões sistemáticas. A gente vai entender ao longo do processo da revisão, né, por que que isso acontece. Né? Essas lacunas do conhecimento, quando a gente reúne vários artigos, né, reúne ali na revisão sistemática, isso vai auxiliar nessa tomada de decisões. Eu tenho um poder estatístico maior, eu tenho uma evidência mais robusta, eu tenho várias evidências juntas para poder ali auxiliar nessa tomada de decisões. Por que que hoje, né, nós temos ali os né, agonistas do GLP-1 sendo muito indicados, né, para diabetes, para obesidade? Porque nós temos ali vários dados que suportam essa tomada de decisão. Né? Os dados de segurança, não só de eficácia, né? Mas também em relação à segurança, aos efeitos colaterais, ao, ao risco-benefício. Né? Tudo isso a gente consegue levar em consideração quando a gente tem uma revisão sistemática. Então, a revisão sistemática ela não vai avaliar só se uma intervenção ou uma exposição elas aumentam ou diminuem um desfecho principal. Eu tenho como avaliar vários desfechos ao mesmo tempo, né? Seguindo o processo da revisão sistemática, como ele deve ser feito, como ele deve ser seguido naturalmente.
Em algumas áreas é mais utilizado, como na área da medicina, na área da saúde em geral. As revisões sistemáticas elas são muito importantes, porque a gente envolve estudos que podem ser muito variados, em populações diferentes, com riscos de viés, e a gente está também lidando com vidas. A gente precisa, né, tomar as melhores decisões. Então, a tomada de decisões ela é essencial. A gente quer o benefício do nosso paciente. Se eu não tenho um benefício tão grande e o risco é muito grande, eu tenho que pensar ao utilizar essas intervenções. E a revisão sistemática ela vai servir muito bem para a gente ter essa noção de tomada de decisão, né? E nós temos, além da revisão sistemática, que geralmente, né, o procedimento estatístico, que é uma meta-análise. A gente vai aprender a interpretar, né, a gente vai aprender detalhezinhos sobre esses gráficos, né? Gráfico de floresta ou forest plot, que nada mais é do que uma junção de todos os dados desses artigos. Então nós tivemos ali uma reunião dessas evidências. Tá, mas reunir as evidências ela nem sempre é suficiente. Eu preciso entender, né, o quanto que essa intervenção, essa exposição vai impactar no meu desfecho. Então eu quantifico isso. Eu, meta-análise é essa técnica estatística que vai combinar os resultados de vários estudos para ampliar o poder, né, estatístico, dar uma estimativa mais precisa, mais confiável de um resultado, de um efeito. Então é importante aqui lembrar que ela é uma parte central de uma revisão sistemática. Como assim? Não adianta nada eu estar estudando uma intervenção e não saber o quanto que isso vai impactar, né, na vida, nos desfechos do meu paciente. Então eu preciso quantificar. Essa quantificação ela é feita pela meta-análise. Essa junção de todos os estudos, como se fosse um estudo só que bem maior, né? Por isso que esses resultados eles são mais confiáveis, mais precisos. A gente viu lá no módulo de estatística que quando eu aumento meu N, eu aumento a minha amostra, eu diminuo o meu intervalo de confiança. Então aqui nada mais é do que uma junção como se fosse um estudo só. Então todos os participantes de todos os estudos, eles entram aqui no finalzinho, né, nesse diamante, né, que a gente chama, né, da revisão sistemática, nesse losango aqui da revisão sistemática, que seria o resultado dessa junção de todos. Então ela é usada aqui para analisar quantitativamente os dados dos estudos primários. Então cada estudo que entra na revisão sistemática, na meta-análise, é um estudo primário, para formar esse estudo secundário, que é a revisão sistemática. E esses dados desses estudos primários entram aqui na meta-análise. E a gente consegue extrair novas conclusões de forma mais precisa. Então é importante a gente entender também que para eu ter esse resultado, né, de forma mais confiável, de forma mais precisa, eu preciso reunir todos os meus artigos disponíveis, daquele determinado tema. E a gente vai, né, entender isso com as próximas aulas. Então essa aula é mais para fazer uma introdução, para vocês entenderem quais são os objetivos, o que, que é uma revisão sistemática, o que, que é uma meta-análise. Então a gente vai também trabalhar todos os processos para que vocês possam compreender, para que vocês possam também conseguir produzir uma revisão sistemática, uma meta-análise, caso vocês tenham esse interesse. Ficamos aí com as próximas aulas. Continuem os estudos, que tenho certeza que vocês vão conseguir compreender facilmente.